Até onde eu me lembro, a memória mais remota que eu tenho como espectador foi uma relação intensa e profunda que eu tive com o filme Flashdance. Eu me lembro exatamente do dia, na casa de minha avó, eu assistindo ao Supercine, na TV, e eu assisti aquele filme e me impactou de uma maneira tão definitiva que, de algum jeito, tudo que eu venho fazendo desde ali me traz para aquela experiência daquele dia, daquela noite. Aquela história de ter um universo estético que reunia movimento, pensamento cinematográfico, narrativa, personagem, algum absurdo em que uma soldadora sonha em ser dançarina, e todo aquele visual com roupas, aquela trilha sonora maravilhosa, aquilo até hoje repercute em mim, e se não foi a primeira, é certamente a mais remota memória e a que mais repercute até hoje em minha vida. Recentemente eu fiz um longa-metragem chamado Pinta, e que na medida que eu fui fazendo o roteiro e depois dirigindo o filme no set propriamente, eu percebi o quanto havia de Flashdance ali, a ponto de ter citações diretas, de passagens, de momentos do filme, de sequências do filme. Então, é uma coisa que lá na infância me moveu e que ecoa até hoje de uma maneira, às vezes, explícita, mas muitas vezes invisível. Lá em Flashdance, eu me lembro que essa transição da personagem de Jennifer Beals, a personagem Alex, ela se desdobrava na vida como soldadora, como dançarina de cabaré e como aspirante a dançarina. À medida que ela treinava em casa os seus movimentos, ela queria também entrar para um conservatório super formal de dança. Então existia uma relação quase esquizofrênica de passar por universos aparentemente tão distintos, mas que de algum jeito constituíam ela como a artista que ela queria ser. Tanto é que na sequência final do filme, o tipo de dança que ela apresenta para audicionar para esse conservatório de dança é um Frankenstein de tudo quanto é referência, que vai do hip hop ao jazz, ao balé, ao striptease de algum jeito. Então, esse corpo fraturado, mas todo cruzado num só corpo, é uma coisa que também me motivou desde lá. Esse é um corpo também que eu busco formar em mim e para mim, e que me coloca muito, de maneira muito evidente, essa relação vida e obra, a cigarra e a formiga, a vida real, mas a vida como ficção também, a realidade como ficção, a realidade como delírio. Então, a soldadora dançarina de cabaré e aspirante a bailarina são provavelmente entidades que me atravessam até hoje, justamente nessa tensão entre vida possível, vida almejada, quimera, fantasia e realidade. Em Pinta eu reenceno uma cena de Flashdance que para mim foi muito marcante, porque no filme tem duas quedas que são muito importantes. Isso é uma coisa que me marcou profundamente até hoje. Em um momento, a amiga da protagonista, ela é patinadora no gelo e ela vai participar de um concurso, e durante a sua performance ela cai diante da plateia, ela tenta se reerguer, mas cai de novo e desiste. No momento final, na cena final, quando o Alex vai fazer a audição para o conservatório, logo no começo da coreografia dela, ela cai também e pede para os jurados: eu posso repetir?
E essas duas quedas, elas me marcaram profundamente. Para mim, há uma beleza enorme nessa vulnerabilidade e que é uma coisa que eu busco no meu trabalho, seja investindo no humor ou na melancolia, esse corpo que cai, e isso tem a ver com um espetáculo que eu acabei de apresentar chamado Um Corpo que Causa. Eu rolo escada abaixo no começo da performance como um jeito de me fazer vulnerável diante do público, com o público e em relação ao meu próprio corpo. Então, essa performance em que eu rolo escada abaixo, ela me leva também novamente a essa experiência das duas quedas do filme Flashdance, da queda da patinadora e da queda da protagonista, que eu acho bonita, tensa, acho que ela é bastante filosófica, aliás, sobre como aprender a cair, sobre quando se reerguer e quando se entregar. E eu, em Pinta, no filme que eu dirigi, eu refaço a cena da patinadora em Flashdance. Então eu faço todo um desenvolvimento de movimento, de cena, de performance, para preparar uma grande queda. Quer dizer, a cena existe para que eu caia ao final. E eu acho muito bonito aprender a cair. O meu trânsito é bastante intenso e desejadamente intenso nos ambientes de criação. Eu estou falando da dança, do teatro, do cinema, da performance, da curadoria, da educação. É nesse deslizar que eu me coloco no mundo como artista e como pessoa também. E para retomar uma outra memória de infância que me ocorre agora, e que diz respeito a esse jeito de operar nas artes, é quando eu ia para a cantina da minha escola. Aliás, eu fiquei em cartaz na cantina da minha escola durante os recreios, durante muito tempo. Eu poderia dizer anos. Durante todo o recreio, eu ia para a cantina da escola e eu ficava disponível para que o público, no caso os estudantes da escola, escolhessem que tipo de ação cênica eu iria realizar ali. Então alguns pediam para eu cantar uma música, alguns pediam para eu fazer uma coreografia, alguns pediam para fazer uma cena de novela. Eu vi muita novela, como muitos dos brasileiros da minha geração, TV aberta. E desde que eu estive na cantina da minha escola, transitando pela dança, pelo teatro, pela música também, até quando eu comecei a fazer aulas formais de teatro e dança concomitantemente na própria escola onde eu estreei na cantina, eu já me entendi desse jeito. Para mim não houve uma arte que começou com o teatro e foi desaguar na dança ou vice-versa. Na época, desde adolescente, eu fazia um tipo de arte que os profissionais com quem eu trabalhava chamavam de teatro de imagens musicais, muito influenciado por um criador alemão chamado Harald Weiss, que deu esse nome, para pensar uma arte integrada, em que música, movimento e dramaturgia são uma coisa só, são um só pensamento indissociável. Não é só o tempo presente que diz se uma coisa é contemporânea ou não. Não é só o tempo presente que diz se uma coisa é contemporânea ou não, mas justamente um pensamento mais interessado em perguntar do que em responder, mais interessado em deslocar do que em estabilizar, e é nessa turma que eu me envolvo, é com essa turma que eu me envolvo. Então, quando eu vou para o cinema, existe um pensamento coreográfico orientando o meu olhar como realizador audiovisual. Quando eu vou fazer teatro, existe uma ideia de composição coreográfica alimentando a minha dramaturgia. Assim como quando eu vou coreografar, existe toda uma expressividade teatral que subjaz aquilo que eu faço. Então, não tem a ver com misturar linguagens, mas tem a ver com formular um pensamento de arte, de mundo, em que essas coisas elas não são demarcadas. Então, nesse sentido, é nessa banda que eu toco, que pode chamar de arte contemporânea ou de performance por conta da não localização de ambientes artísticos, mas é certamente alguma coisa que está
interessada em deslizar, em deslocar, em ser atravessado e atravessar esses diversos ambientes, esses diversos mundos. E eu comecei na escola ainda a formular o que viria a ser a minha primeira obra como diretor. Quer dizer, eu tinha feito várias experimentações dirigindo meus próprios colegas na escola, dirigindo colegas de outras escolas, mas na escola eu dirigi o primeiro espetáculo, que seria o projeto piloto do Grupo de Mente, que foi um grupo fundado em 1998, que existiu enquanto grupo durante 15 anos, com sede aqui em Salvador, na Bahia. E foi na escola que a gente criou o piloto do que viria a ser nosso primeiro trabalho, que era uma adaptação do conto de Machado de Assis, O Alienista. E a gente começou como projeto escola. E já na primeira temporada nas escolas de Salvador, da rede pública e privada, a gente já começou a pensar em montar uma estrutura profissional ou profissionalizante do nosso percurso. A gente já tinha todo um sistema de produção, de pensar comunicação, de pensar material gráfico, design, tinha todo um senso de distribuição, de venda de ingresso. Então foi curioso que o pensamento artístico desse grupo, do Grupo de Mente, ele surgiu junto com o pensamento de produção e de comunicação. Isso foi bem evidente para a gente. Eu tenho uma formação em comunicação, além de ter uma formação em dança, um mestrado em artes cênicas, eu sou comunicólogo também, e também isso diz respeito a essas minhas buscas acadêmicas que foram já disparadas desde esse início meu como diretor lá no Dimente, em que a peça já vinha equipada com um time de produtor, de diretor musical, de designer gráfico, de atores, dançarinos, músicos. Quer dizer, o grupo que eu fundei para exercer a minha criação plenamente, ele nasce desse jeito. E desde lá eu acho que a gente já começou a desenhar uma perspectiva profissional de cada trajeto, do trajeto de cada um de nós. E desde lá eu vivo de arte, mesmo. Eu nunca exerci nenhuma outra profissão que não como artista ou profissões conectadas às artes, como educador, curador, pesquisador, e claro, diretor, ator, dançarino e por aí vai. Então, desde que o Dimente foi criado em 98, que eu vivo das artes, me desdobrando nessas funções, mas eu nunca exerci uma outra profissão que não fosse na arte. Mesmo tendo uma formação em comunicação, eu sempre fiz uso das ferramentas de comunicação para potencializar o meu trabalho como artista e como realizador em geral. E foi assim que o profissional nasceu, desde o começo. É um turbilhão de sensações se entregar na relação com o público, sempre. Então tem alegria, tem tesão, tem pavor, tem excitação, tem receio, tem desejo de ser amado, de ser aprovado, tem vontade de criar embates, de confrontar, de criar conflitos também. Então tudo isso acontece de uma só vez na experiência com o público. E eu me lembro desde as primeiras vezes em que eu me entendi como profissional, em que as pessoas, por exemplo, pagaram ingresso para ver um trabalho meu ou me convidaram para apresentar numa outra cidade uma obra que eu dirigi, foi que eu me senti completamente pelado e completamente entregue numa relação de muita vitalidade, mas quase suicida, como se eu me atirasse num precipício que eu não sei onde é que vai dar. E essa sensação eu tenho até hoje, na real. Eu me lembro da primeira vez apresentando numa outra cidade, indo para um festival internacional, da primeira vez apresentando diante de um público maior, a primeira vez recebendo um prêmio. Essas primeiras vezes, elas são todas muito
de muita alegria, mas de muita trepidação também. Não é absolutamente confortável, é um processo quase de transe mesmo, de consciente e inconsciente, de clareza e de confusão. É muito especial, é muito singular. Esse encontro com o público é algo absolutamente desconcertante e algo absolutamente revitalizante. Eu estou cada vez mais me perguntando como é que eu posso ser honesto fazendo o que eu faço. Eu estou pouco interessado em ficar sequenciando criações, criar um espetáculo atrás do outro, um filme atrás do outro. Não é mais sobre isso, já foi mais. Agora eu estou perguntando o que é que eu estou mesmo interessado em fazer, para quem, inclusive tentando desmistificar qualquer ideia de público em geral, ou o público. Eu cada vez mais venho dito que o público é uma entidade que não existe, porque são muitos os públicos e muitas as experiências de relação com esses vários públicos. Mas eu estou cada vez mais perguntando de que jeito eu quero me engajar como artista, e menos perguntando que espetáculo ou que filme funciona com o público. Claro que eu quero dialogar com o público, e isso tem acontecido de maneira bem afetiva, mas eu não quero saber o que é que funciona com o público, porque o que funciona com o público só me colocaria num lugar de inércia, um lugar paralisante, e a mim é o público. Então eu estou cada vez mais me perguntando a cada novo investimento artístico, o que é que você está mesmo interessado em fazer como criador, Jorge? Aliás, você está interessado em fazer alguma coisa agora como criador? Não seria hora de pausar, de ser improdutivo, de não fazer nada? Então, isso tem sido um abdominal diário como artista, um exercício diário. Perguntar o que é que eu estou honestamente interessado em mover no mundo. A cena politiza, assim como a política, ela encena. Alguém que fala arte e política não tem nada a ver, está entendendo política de um jeito muito restrito. A política que eu conecto à arte tem mais a ver com essa dimensão que é de operar realidades, de operar discursos, de operar éticas, e toda e qualquer configuração estética e artística, ela vai operar, ela vai apresentar um certo mundo ali, e ela vai dizer certas coisas para alguém, mesmo que eu esteja supostamente neutro na minha ação, mesmo que eu não esteja falando de nenhum assunto explicitamente político, mesmo que eu não esteja numa postura ou numa posição de palanque na minha arte. Eu não estou falando de arte panfletária. A arte panfletária tem sua razão de ser e sua importância, mas qualquer arte, seja o balé clássico, seja o teatro shakespeariano, seja o teatro de Ariano Suassuna, seja fazer Nelson Rodrigues, seja fazer uma performance rolando escada abaixo, isso encerra uma perspectiva e uma projeção política de mundo. Então, filtrar o mundo e a própria arte que eu faço e a arte que eu vejo também, a arte na qual eu participo, seja como criador, ou como espectador, ou como qualquer outro tipo de interação, de perceber as valências políticas dessa arte, de entender que há políticas no balé clássico, de que há políticas na telenovela, de que há políticas no YouTube, de que há políticas no musical, de que há jeitos de pensar corpo, jeitos de pensar construção de narrativa, jeito de pensar hierarquias, jeito de pensar descentramentos. Isso compõe políticas. A cena politiza, assim como a política, ela encena mundos, ela encena acordos, ela encena pactos sociais. Então, a meu ver, esse é o jeito que eu me posiciono. Eu respeito aqueles artistas que tentam se dissociar de qualquer dimensão política em sua arte, mas eu sou esse que reconhece
e que dá visibilidade aos tipos de política que eu procuro formular naquilo que eu faço como artista. Eu trabalho sempre ou quase sempre em equipe, então a gente tem o primeiro público é quem está totalmente envolvido com aquilo, tentando lançar olhares mútuos para o que a gente está fazendo dentro da sala de ensaio, dentro do nosso processo de criação, seja no estúdio, ou na rua, ou no bar, onde quer que seja. Então, sim, existe um olhar mútuo dos meus pares no processo de criação. Certamente esse é o primeiro público. Mas existe um público que é também íntimo, que é um público que é um exercício de olhar para mim mesmo, que é um jogo de espelho que eu estabeleço com aquilo que eu estou fazendo. Então existe também um exercício de autopercepção em que eu tento fazer, realizar, performar e me perceber fazendo. Então eu fico nesse jogo de realizar e de me observar realizando. Então, de algum modo, além dos parceiros com quem trabalho, eu mesmo sou esse público, eu mesmo faço esse jogo de espelho comigo, né? Faço esse jogo de alteridade. E é claro que a gente sempre ritualiza antes de estrear, a gente convoca pessoas que são alheias ao processo, ou mais ou menos distantes de mim ou dos artistas que estão trabalhando, para aí sim trazer um olhar que possa estranhar o que a gente está fazendo, estranhar no sentido de olhar pela primeira vez aquilo que a gente está realizando. Mas sim, eu acho que o primeiro público sou eu mesmo, nesse jogo de espelho auto-implicado. Depois, os artistas com quem eu trabalho, a equipe como um todo, aliás, os produtores. Eu tenho parceiros produtores de longa jornada, uma em especial, Ellen Mello, que é minha parceira de muitos anos. E, posteriormente, alguns amigos ou pessoas a quem a gente chama para olhar aquilo de maneira estranha, e depois o público, e os vários públicos, porque também cada público de cada cidade, de cada lugar, a dependendo do tamanho do teatro, a dependendo da distância do palco e da plateia, a dependendo se a gente organiza o espaço como palco e plateia, a gente vai ter diferentes relações com o público. É bom pensar hoje, nesse mundo tão digitalizado, em que a gente se expressa em plataformas tão diferentes, o que faz um público sair de casa para ir assistir uma peça de teatro ou de dança, por exemplo? Eu estou cada vez menos preocupado em trazer para o palco essa pseudo-ferramenta tecnológica e mais em trazer para o palco um pensamento digital para, de algum jeito, eu conversar com quem está ali na minha frente. Então, o tipo de fluxo de pensamento, de dramaturgia, de composição que eu tenho desenvolvido está cada vez mais conectado a esse pensamento digital para que essa relação entre internet, entre dispositivo tecnológico, que está tão presente na nossa vida, ele encontre diálogo no palco, algo absolutamente analógico, e pensar no público que se desloca de casa ou de onde quer que se desloque para ir ver ou participar de uma experiência em artes cênicas, me põe a pensar como relacionar presença analógica e pensar lógicas digitais de conversa com o público. Hoje eu acho que não dá muito para ignorar que a gente está completamente atravessado por esses dispositivos tecnológicos, mas isso não quer dizer que a gente precisa levar para a cena bugiganga tecnológica, mas como pensar digitalmente na presença, na experiência totalmente analógica, e como entender o corpo como um supercampo digital, de grande complexidade, de grande ramificação. Então, esse é o jeito que eu tenho tentado conversar com o público, e eu acho que o público tem se colocado também no teatro, na dança, tentando entender a potência do encontro
tentando entender a especificidade do encontro e tentando cada vez mais penetrar em outras lógicas que não são as lógicas televisivas ou as lógicas de uma TV antiga, porque até a TV está se renovando. Então, é assim que eu tenho percebido o público, pelo menos o público está interessado em participar da arte que eu faço, e cada vez mais tem me estimulado a formular as minhas criações a partir dessa complexidade mesmo.